Sou José Agripino, estou presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo da OAB do Rio de Janeiro, a primeira da seccional, instituída há um ano atrás pela nossa presidente, doutora Ana Tereza Basílio, a quem desde já agradeço a confiança para presidir esta importante comissão na seccional do Rio de Janeiro. Eu estou hoje aqui com o nosso vice-presidente, nosso convidado muito especial, que veio diretamente de Brasília para este primeiro podcast, a primeira gravação do podcast da comissão, e vamos conversar hoje sobre o trabalho escravo contemporâneo. Estamos aqui também com o nosso secretário-geral, doutor Vinícius Rigotti, que também vai nos acompanhar nesta gravação. Obrigado, presidente. Eu sou Vinícius Rigotti, secretário da comissão. Hoje a gente vai apresentar o primeiro podcast, como o presidente já falou, e a gente vai começar do princípio, né? O que é trabalho escravo, né? E acho que não tem pessoa melhor do sistema para a gente começar esse questionamento. Então, gostaria de passar a palavra ao nosso vice-presidente, doutor Luiz Camargo, por gentileza. Eu estou muito feliz de participar da gravação de um podcast para a Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, com o meu presidente, doutor José Agripino, com o meu secretário-geral, doutor Vinícius Rigotti, que nós queremos aqui prestar uma contribuição. Meu nome é Luiz Camargo, eu sou advogado trabalhista e sindical e vice-presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, agradecendo o convite do meu presidente, doutor José Agripino. É uma alegria muito grande, eu sempre lhe agradeço por essa oportunidade. Nós sabemos, Camargo, que você tem uma história, não dá para se falar de trabalho escravo contemporâneo sem falar em Camargo, entre outros atores, participantes. Como é que se caracteriza o trabalho escravo contemporâneo? O que é o trabalho escravo contemporâneo? Presidente, é muito importante abordar esse tema e responder a esse questionamento. Muita gente não sabe do que nós estamos falando. E pior, muita gente não acredita que em pleno século XXI nós ainda tenhamos que conviver com o trabalho escravo contemporâneo. Mas é uma violência, nós não podemos deixar de registrar dessa forma. É uma violência e é um crime. Trabalho escravo contemporâneo é um crime. Precisa ser enfrentado, combatido, para que as pessoas possam trabalhar em paz e com dignidade. O trabalho escravo contemporâneo se caracteriza pela submissão de trabalhadores e trabalhadoras a condições absolutamente indignas. As pessoas são levadas a prestar serviço, às vezes são enganadas, às vezes não sabem nem para onde estão indo trabalhar. É um contrato de trabalho do qual não podem se libertar, criam-se dívidas, digamos assim, não existentes, né? Há uma obrigatoriedade de fornecimento de ferramentas, equipamentos em geral, e às vezes esses equipamentos e ferramentas são cobrados os trabalhadores, há um fornecimento de alimentação com preços superfaturados, ou seja, cria-se uma dívida da qual o trabalhador não vai escapar. Isso sem falar na violência. Muitos trabalhadores e trabalhadoras são mantidos nesses locais de trabalho com vigilância armada. São pessoas que ficam ali armados, obrigando o trabalhador e a trabalhadora a cumprir com aquelas obrigações. Então, nós temos situações que o próprio Código Penal identifica como trabalho forçado, né? Que é essa situação em que o trabalhador e a trabalhadora não conseguem se libertar, não conseguem sair daquele local, estão submetidos a essas condições. Há uma situação também prevista no Código Penal, que é a jornada exaustiva, e é importante observar o termo técnico, é jornada exaustiva. Por que o legislador no Código Penal chamou de jornada exaustiva? É porque leva à exaustão.
Ou seja, nós não estamos falando de jornada extraordinária, nós não estamos falando de uma jornada cumprida além do limite, porque a legislação prevê e permite, a partir da jornada ordinária, uma jornada extraordinária. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de jornada exaustiva, que leva o trabalhador e a trabalhadora à exaustão, por conta da forma como essa jornada é cumprida, principalmente, mas também por conta da própria extensão. Então, nós temos o trabalho forçado, a jornada exaustiva e um outro elemento fundamental, importantíssimo, que é a condição degradante. E o que é essa condição degradante? Eu posso dizer assim com muita tranquilidade. É aquela situação que você observa um trabalhador, uma trabalhadora cumprindo com aquelas atividades e você pensa assim, meu amigo Vinícius, eu não permitiria que uma pessoa que mora no meu coração, que eu gosto, que é meu amigo, que é da minha família, trabalhasse nessas condições. Bom, mas isso é muito vago, isso é muito subjetivo, sim. Esse é um elemento importante, mas às vezes é subjetivo. Mas é aquela pessoa que está trabalhando em condições que ela não poderia estar ali. Está abandonada, não tem água potável, não tem uma boa alimentação, não tem um local para repousar. Às vezes são 4 pedaços de pau fincados no chão, uma lona preta por cima no meio do mato. Não tem banheiro, não tem água potável, não tem alimentação, não tem um equipamento de proteção individual para poder cumprir com as suas atividades e se proteger. Algumas atividades podem levar, né, a um acidente, e você precisa proteger as pessoas. Elas não têm. E o último elemento que vale a pena citar é a dívida. É a dívida que é formada muitas vezes, com subterfúgios, com criação de situações ilegais, né? Então, essa dívida mantém o trabalhador naquele local de prestação de serviços. Muitas vezes ele não gostaria mais de ficar ali e às vezes não recebe salário, não paga um salário, trabalha pela comida. Ou seja, nós temos uma situação de violência, de exploração, uma situação absurda e com esses elementos definidos no artigo 149 do Código Penal, nós temos a perfeita identificação do que é o trabalho escravo contemporâneo. Repetindo para fechar e deixar bem claro: o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a condição degradante e a servidão por dívida. Esses são os elementos que nós encontramos no artigo 149 do Código Penal, meu presidente. Perfeito, perfeito. Você falou da caracterização. Encontradas essas condições, como as instituições podem agir para resgatar e para combater essa questão do trabalho escravo contemporâneo? Eu gostaria de pegar uma carona e acrescentar também se essas condições têm que ser somadas ou se elas podem ser ou essas condições que constam no artigo 149 do Código Penal. Importantíssimo esclarecer. As 4 condições previstas no artigo 149 do Código Penal podem ser observadas em conjunto ou isoladamente. Se você encontrar as 4 condições, você está tipificado, você identifica e está tipificado o trabalho escravo contemporâneo. A redução à condição análoga de escravo, como está perfeitamente identificado no Código Penal. Mas se você encontrar apenas um desses elementos, você também tem a tipificação do crime previsto no artigo 149 do Código Penal. E como é que você, identificando, como é que você ajuda a sociedade a se proteger? Denunciando para o Ministério Público do Trabalho, denunciando para os auditores fiscais do trabalho, denunciando para entidades da sociedade civil organizada, como a Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, e para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Eu deixei por último de propósito, por conta da importância que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós, advogados, podemos, inclusive, defender trabalhadores e trabalhadoras, até mesmo individualmente, se for necessário, de forma coletiva, de forma individualizada, nós podemos defender trabalhadores e trabalhadoras e devemos fazer isso.
Não é só fazendo palestra, indo nas faculdades, nas fábricas, levando as pessoas a informação, mas a defesa até mesmo em juízo. É muito importante que a Ordem dos Advogados do Brasil, e podemos aproveitar, meu presidente, e aqui nós sabemos que a doutora Ana Tereza Basílio vai nos ouvir, vai nos acompanhar, dizer para ela da importância de dar condições para que esta comissão da OAB do Rio de Janeiro possa organizar advogados e advogadas para defender trabalhadores e trabalhadoras mantidos em condição análoga de escravo. Isso é um papel muito importante. Nós temos uma missão e nós vamos cumprir com a nossa missão. Perfeito, muito bom. Uma outra questão, Luiz Camargo, nosso vice-presidente. O crime de trabalho análogo à escravidão, ele está previsto no artigo 149 do Código Penal. Aí tem uma questão trabalhista e tem uma questão criminal. Como é que se apura esses dois crimes, digamos assim? Em regra, nós observamos a intervenção do poder público. O poder público precisa intervir, precisa interferir. Então, a partir de uma denúncia, o poder público se mobiliza, especialmente Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e forças de segurança, principalmente a Polícia Federal, mas muitas vezes também a própria Polícia Rodoviária Federal. Então vejam que é uma participação de órgãos públicos da esfera federal, porque é uma forma de você enfrentar essa vergonha, esse crime, que é a redução à condição análoga de escravo, com uma participação efetiva do poder público federal que se articula com os poderes nos estados, que se articula com a sociedade civil organizada. Eu já citei aqui a Comissão Pastoral da Terra, né? Os sindicatos importantíssimos que podiam participar mais, né? A própria academia. Nós temos várias universidades federais no Brasil que hoje produzem pesquisa e documentos importantes para esse enfrentamento. Posso citar o GPTEC, o Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posso citar a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, a mesma Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Universidade Federal do Pará. E temos também a Universidade Federal do Sergipe, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal do Maranhão. A academia está produzindo pesquisa, produzindo documentos que nos ajudam a enfrentar lá na ponta aquela situação onde o trabalhador e a trabalhadora estão sendo explorados. Então, nós precisamos organizar a denúncia, contar com o poder público e contar também com a sociedade civil organizada. Destaco mais uma vez o papel da Ordem dos Advogados do Brasil nesse contexto. Meu amigo Camargo, você falou sobre a importância da articulação, né? Então, e da importância da OAB no combate ao trabalho escravo. Queria te pedir para falar um pouco sobre essa articulação. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a COETRAI, né, do qual a nossa comissão é membro. Existe um conselho no mesmo sentido que a CONET, no âmbito federal. E, assim, o combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil claramente não se faz sozinho. É uma atuação em rede. Então, queria que você dissecasse um pouco mais no Rio e na esfera federal o papel desse enfrentamento em rede. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu aprendi isso cedo. Ainda no início da década de 1990, quando comecei, estava na ativa, hoje eu sou procurador-geral do trabalho aposentado, mas estava na ativa no Ministério Público do Trabalho, que muito me honra. Nós participávamos dessas investigações e desses chamados resgates de trabalhadores e trabalhadoras. E foi logo nesse primeiro momento que eu aprendi uma coisa muito importante. Por maior que seja o órgão, seja órgão público federal, órgão público estadual, entidade da sociedade civil organizada, por maior e mais importante que seja o órgão, não vai
eliminar o trabalho escravo contemporâneo agindo sozinho. É imprescindível essa intervenção articulada que você fala, meu amigo Vinícius. A intervenção articulada de forma que todos esses organismos possam, cada um com as suas responsabilidades, participar e contribuir para erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Então, essa articulação é fundamental. Quando nós escrevemos o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, no início dos anos 2000, né, nós criamos a Comissão Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo, a chamada CONATRAI. E a partir da CONATRAI, nós fomos espalhando Brasil afora para criar as COETRAIs, ou seja, as comissões estaduais. E eu quero fazer um registro aqui muito importante, porque essa ideia surge no Mato Grosso do Sul, com a Comissão Permanente de Erradicação das Condições de Trabalho, lá do Mato Grosso do Sul, onde investigávamos, isso em 1993, final de 1992, né, início de 1993, nós investigávamos as condições nas carvoarias e nas destilarias de açúcar e álcool e também do trabalho indígena. E já atuávamos de forma articulada, meu amigo Vinícius. Aí você começa a aprender a melhor forma de enfrentar essa vergonha, esse crime que é o trabalho escravo contemporâneo. Porque você reúne entidades da sociedade civil organizada, do poder público local, do poder público federal, cada um com a sua responsabilidade, cada um cumprindo com a sua obrigação. E essa ideia foi levada para um plano nacional. Eu já participava, eu oficiei no Mato Grosso do Sul durante alguns anos, a partir de 1993, aprendi, encontrei, enxerguei, aprendi e tive a oportunidade de levar essa ideia à frente quando estávamos discutindo o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E assim o fizemos, escrevemos e criamos a CONATRAI. E é fundamental que as pessoas saibam disso. É fundamental que a intervenção deve ser articulada com várias entidades, cada uma cumprindo o seu papel, cada uma com a sua obrigação. Só queria fazer uma ressalva, eu falei CONAET, mas é CONATRAI. Rendo aqui as minhas homenagens ao meu amigo Luciano Aragão, procurador do trabalho, que hoje é o coordenador nacional da CONAET, a Coordenadoria Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo do Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Excelente. O Camargo domina bem esse tema e realmente é uma pessoa que está inserido, né, nesse tema desde antes mesmo do Brasil, né, estruturar a legislação de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, em 1995. Isso se deu, né, Camargo, em razão de uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pela... Você desenvolve essa questão que você participou disso, a OAB também teve um papel importante nessa denúncia internacional? É muito interessante observar essa situação, porque o Brasil foi realmente denunciado em foros e organismos internacionais. O Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e foi depois, né, acionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso por causa do famoso, do conhecido caso Zé Pereira. Né? O Zé Pereira era um menino, hoje é um homem, né? Está vivo, graças a Deus. O Zé Pereira era um menino, um garoto que fugiu de uma propriedade rural por conta da exploração. E os capangas foram atrás dele. Zé Pereira e um outro homem, né? Um outro homem que ninguém sabe o nome. Ele só ficou conhecido como Paraná. Zé Pereira e Paraná fogem e são emboscados pelos capangas da propriedade rural, do proprietário rural, melhor dizendo assim, que é a realidade. E eles atiram nos dois. O Paraná morre imediatamente. O Zé Pereira, alvejado gravemente, desmaia
e recobra os sentidos quando eles estavam sendo colocados na caminhonete. E ele escuta. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos jogar no rio. E acabam deixando na porta de uma outra propriedade rural de um proprietário rural que era rival daquele proprietário da fazenda de onde Zé Pereira e Paraná foge. Mas Zé Pereira não estava morto. E o Zé Pereira é socorrido pelo capataz dessa propriedade. E a partir daí ele consegue apresentar a denúncia e mostrar o que estava acontecendo. E principalmente a Comissão Pastoral da Terra age prontamente e organiza a denúncia do que se transformou no famoso caso Zé Pereira, né? Então o Zé Pereira leva o Brasil para foros e organismos internacionais. E o Brasil é obrigado, então, primeiro, a admitir que havia o trabalho escravo contemporâneo. E admitindo que havia o trabalho escravo contemporâneo, é tomar providências. Isso leva à organização do GERTRAF, o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado no âmbito do governo federal. E eu vou dizendo logo, o GERTRAF não funcionou. O que funcionou dentro do GERTRAF foi o chamado Grupo Especial de Fiscalização Móvel, né, organizado dentro do Ministério do Trabalho e Emprego e coordenado pelos auditores fiscais do trabalho. Continua atuando até hoje. Sim, esse chamado Grupo Móvel é o grande vetor de libertação de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil inteiro. E a participação dos auditores e auditoras fiscais do trabalho, de procuradores e procuradoras do trabalho e de agentes de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, uma vez realizada a denúncia, olha a importância da denúncia. Uma vez realizada a denúncia, esse grupo se organiza e vai até o local onde supostamente temos trabalhadores e trabalhadoras explorados e exploradas, né, no trabalho escravo contemporâneo e parte para realizar o resgate, a regularização, né, das condições de trabalho e até mesmo ações judiciais que o Ministério Público do Trabalho promove, né, para fazer cessar aquela exploração. E aí vem a importância da Ordem dos Advogados do Brasil, que pode efetivamente realizar a defesa individual e até mesmo coletiva, mas especialmente individual daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo explorados e acabam de ser resgatados e libertados pelo Grupo Móvel, ou grupo que nós chamamos assim, né? O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Bem, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa primeira gravação. Eu queria passar a palavra para o nosso secretário-geral para ele fazer as suas considerações. Em razão do tempo, eu queria apenas agradecer ao Camargo, ao Agripino pela oportunidade, um debate enriquecedor, muito importante levar essas informações. Informar que as denúncias na Auditoria Fiscal do Trabalho podem ser feitas na Inspetoria do Trabalho, que tem um plantão fiscal que funciona com 2 auditores todo dia, nos canais do Ministério Público do Trabalho, na OAB, e pedir para vocês nos seguir nas nossas redes. Nosso Instagram é cetecoabrj.com.br. Muito obrigado. Camargo, as suas considerações? Apenas um agradecimento, a alegria de participar desse momento importante. Agradecer ao presidente o convite e a confiança para participar da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo, da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e, claro, a nossa presidente, Ana Tereza Basílio, pela confiança que tem depositado em nós. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento importante, histórico para nós da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Contemporâneo.